Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, diletos ouvintes, louvamos e bendizemos a Deus por este momento sublime, onde o Rei do Universo nos fornece bondosamente o privilégio de estarmos aqui mais uma vez para transmitir a sua palavra, para relatar aquilo que é a vontade de Deus. O Senhor Deus, Ele nos deixou a sua palavra, e a ordem do Senhor Jesus é transmitirmos a palavra sacrossanta do nosso Deus. É bem verdade que somos limitados, daí então pedimos e necessitamos das orações dos santos em nosso favor, para que cumpramos o nosso objetivo, que é fazer o melhor pelos nossos ouvintes, transmitir aquilo que é o melhor para a edificação de vidas. Eu me preocupo, na verdade, em transmitir uma palavra que jamais venha prejudicar as pessoas. Pelo contrário, a minha vontade é sempre edificar a vida dos meus ouvintes, e até assim humildemente pedimos desculpas pela nossa dicção, pelo nosso português. Os maiores profissionais de comunicação, eles erram palavras. Imagine um agricultor como fui eu, lá do sertão sertanejo, e eu sei que tem professores de português nos ouvindo, seminaristas, pastores formados, e pedimos assim humildemente desculpa se erramos palavras, se tropeçamos no português, uma das mais lindas línguas do mundo. Mas estamos aqui, às vezes, diante dos desafios, já pensamos até em desistir. Mas, quando pensamos nas vidas que são resgatadas, libertas, quando pensamos nas irmãs, nos irmãos que são consolados, aí somos impulsionados pelo Espírito Santo a continuarmos com a bandeira da pregação da verdade. E nós falamos aqui a respeito dos ímpios. O que diz a Bíblia Sagrada sobre os ímpios? Na verdade, uma palavra dura, porém esclarecedora, porque o ser humano, o homem, ele tem que se definir quem é ele. E hoje nós vamos falar sobre o outro lado. O que diz a Bíblia sobre o justo? E eu convido a você para lermos alguns versículos da Bíblia Sagrada no livro de Provérbios, capítulo 10, parte A de todos os versículos que eu vou citar. Provérbios, capítulo 10, parte A dos versículos que eu vou citar. Versículos 6, 7, 11, 16, 20, 21, 30 a 32, parte A desses versículos, diz o seguinte: bênção há sobre a cabeça do justo, a sua memória é abençoada. A sua boca é um manancial de vida, a sua obra conduz à vida, sua língua é prata escolhida, os seus lábios apacentam a muitos, o justo nunca será abalado. A sua boca, a sua voz produz sabedoria em abundância, os seus lábios falam de palavras boas. Este é o justo. A humanidade, ela está dividida entre justos e ímpios. Não existe campo neutro, não existe meio termo, um pouco justo, um pouco ímpio. A Bíblia, ela define, ou o homem, isso também diz respeito à mulher, ou é justo ou ímpio. Não pode ser uma coisa e outra. Os ímpios são os ateus, os incrédulos, os materialistas, os profanos, os homens carnais, são todos os perversos, os maus, os cruéis, os avarentos. Os ímpios são todos os idólatras, os que adoram imagem de escultura, são classificados pela Bíblia Sagrada de ímpios.
Mas quem são os justos? Os justos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, são os retos da terra, são aqueles que procedem de maneira a serem classificados de bons, são os honestos. Acima de tudo, os justos são aqueles que foram comprados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, são os justificados por Cristo, são os remidos, são os salvos, são aqueles que agem de maneira correta. Agora, o conceito social está errado. O conceito social justo é aquele que cumpre os seus deveres perante a sociedade. Justos são aqueles que pagam a energia, a água, os seus impostos, as suas contas, tal. Esse é um dever do cidadão. Isso não quer dizer que a pessoa é justo diante de Deus simplesmente porque paga os seus impostos, as suas contribuições, tal e tal. Justo diante de Deus são aqueles que dependem completamente do seu Criador. A Bíblia diz que há uma diferença entre o justo e o ímpio. Malaquias, capítulo 3, versículo 18, declara: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Há uma diferença nas atitudes, nas vidas, nas obras, nos feitos, entre o justo e o ímpio. Irmão Francisco, o que diz a Bíblia sobre o caminho do justo? Como é o caminho do justo? A Bíblia responde a isso. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte: mas o justo, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais. O justo, ele não regride para o caminho da impiedade. O justo, um dia ele se converteu e agora marcha rumo às mansões celestiais, e ele não regride, ele não volta atrás como a mulher de Ló para a vida de iniquidade, de pecaminosidade e carnalidade. O seu caminho é um caminho que brilha cada vez mais. O justo, ele progride, ele desenvolve as suas habilidades, os seus dons. O justo, ele vai crescendo, porque o seu caminho é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, nos diz que o justo é aquele que tem paz. O justo, ele tem paz com Deus, porque ele se reconciliou com Deus. O justo, ele tem paz com os seus semelhantes. Ele não vive fazendo guerra contra os outros. O justo, ele tem paz com o seu próximo. Ele não agride o seu próximo. Ele não mata, ele não tira a vida de ninguém. Porque o justo, ele tem paz. O justo, ele também tem paz consigo mesmo. Ele não vive em conflitos interiores. Ele não vive numa guerra interior. Não, ele desfruta a verdadeira paz. Romanos, repetindo, capítulo de número 12, versículo 18. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, que o justo, ele tem mais do que motivos para viver alegre, conforme Salmo 64, versículo 10, que confirma: o justo se alegrará no Senhor e confiará nele. Todos os retos de coração, eles têm uma alegria contínua, eles têm um banquete contínuo, porque Deus trabalha em seu favor, Deus está trabalhando em seu favor, Deus faz benefícios inumeráveis em favor do justo, daquele que hoje não pertence mais ao mundo, daquele que hoje não tem prazer nos costumes profanos da sociedade. E Deus faz milagres, faz coisas sobrenaturais em favor do justo. Eis a razão porque ele tem um banquete contínuo, ele está sempre feliz, ele está sempre de bem com a vida. O justo, ele não tem motivos para viver amargurado, tristes. Ele não tem motivos para estar de mau humor, de cara fechada. Ele tem motivos para estar alegre, semblante alegre, feliz. Ele é feliz porque Deus proporciona a felicidade do justo. A Bíblia diz, e não eu,
que o justo, Deus livra o justo da angústia. Onde está escrito isso? Provérbios capítulo 11, versículo 8 diz: o justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Está vendo aí, meu amado irmão? Como é maravilhoso ser justo, como é maravilhoso ser reto em nossos procedimentos, em nossos caminhos, porque Deus, Ele tira o justo da angústia, da tristeza. Às vezes nós somos surpreendidos pelas tristezas, pelas angústias da vida, pelas contrariedades, mas quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, automaticamente o Senhor se prontifica a nos libertar da angústia, da tristeza. Você que é um justo, você que é um justificado, que foi comprado pelo sangue de Jesus, se você está triste, angustiada, abatido, abatida, passando por uma tribulação há tantos dias, não se preocupe, Deus vai livrar você destas angústias, destas tristezas, e o ímpio não tem solução. Deus livra o justo da angústia e o ímpio fica em seu lugar. O ímpio não tem refúgio, não tem consolador. Muitas vezes, quando ele está no fundo do poço, ele atira na cabeça e se mata, se destrói a si mesmo, porque ele não tem o refúgio de Deus, não tem a consolação de Deus, não tem ajuda como o justo tem do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Preste bem atenção o que diz João capítulo 8, versículo de número 29, onde nos ensina que o justo é aquele que agrada a Deus. Muitas vezes não agrada as pessoas, mas o justo, aquele que verdadeiramente é reto aos olhos de Deus, todas as suas ações, todos os seus procedimentos, tudo aquilo que ele faz é para agradar a Deus. Porque o justo sabe que agradando a Deus vai ganhar a amizade do Senhor. O justo é consciente que agradando a Deus, Deus vai lhe dar a mão amiga quando ele precisar. O justo, ele crê, ele confia que na hora da dificuldade, quando ele dobra os seus joelhos e ele invoca a Deus, Deus se levanta do seu trono e lhe ajuda. Então, o justo, nesta consciência, os seus procedimentos, as suas ações, os seus atos, a sua vida, tudo se resume em agradar ao coração de Deus. Ele vive uma vida digna na presença de Deus. E tem mais: Deus contempla o justo e responde às suas orações. No Salmo 34, versículo 15 declara: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Pode até ser que há semanas, meses, anos, você venha orando ao Senhor e ainda não chegou a resposta. Dá uma examinada se na realidade você é justo diante dos olhos de Deus. Se você não é, você pode aprumar a sua vida, o seu caminho, porque a Bíblia garante, e ela é a verdade suprema, ela é a Constituição divina, é a boca de Deus falando para nós. Ela garante que o justo, quando clama a Deus, quando ora a Deus, quando suplica a Deus, Deus se prontifica em responder, em atender a sua oração. E tem mais: Deus, ele recompensa a todo justo, aquele que confia nele. Salmo 58, versículo 11, responde: então dirá o homem, deveras a recompensa para o justo, porque Deus por fim se levantará sobre a terra para com justiça recompensar ao justo. Em Mateus capítulo 24, versículo 46, diz que o justo é aquele que serve a Deus, é aquele que faz a obra de Deus, são aqueles que estão disponíveis a pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São aqueles que na verdade estão ocupados sempre em fazer a vontade do Senhor, a obra de Deus na terra. O justo nunca será abalado. Salmo 55, versículo 22 confirma: lança o teu cuidado sobre o Senhor, Ele te sustentará.
nunca permitirá que o justo seja abalado. Meu amado irmão, minha querida irmã, não se preocupe, tranquiliza o seu coração, aquieta-te, fica calmo, confiante. Deus não permite que o justo seja abalado. Você não está só, não senhor, não senhora. O Eloí de Israel, o Adonai de Israel, Jeová Rafá dos hebreus, Jeová Jirê, Jeová Samar, o Deus Jeová dos exércitos, Ele não vai permitir você ser abalado, você cair. Ele não vai permitir que você seja vencido ou vencida. Deus está trabalhando em teu favor poderosamente. Deus vai te ajudar, não se preocupe, tá certo? Deus está trabalhando em teu favor.